Você tá na pesca? Ah, não, não tô em casa. Acho que é por isso que eu tô meio bagunçado aqui hoje. Vou voltar o texto lá. Pronto. Vamos voltar. Amém. Irmãos, eu falo sempre assim que eu sou dramático, passional e teatral. Valdir, só fala um pouquinho mais próximo do microfone. Ah, tá. Eu sempre falo que eu sou dramático, passional e teatral. Eu vou mudando as minhas emoções, eu não gosto de. Tá dando pra ouvir? E assim, eu vou fundo, sabe? E uma das coisas que eu vou fundo é nessa minha relação de pai e filho com Deus. Por exemplo, você fala assim, o que que o Cauê precisa fazer para deixar de ser meu filho? Nada. Eu posso, ele vai ser meu filho sempre. Essa segurança me dá em relação ao meu pai que está nos céus, me faz ter tranquilidade de saber que mesmo nas minhas burradas, eu ainda amo o pai e o pai me ama. E essa relação foi decisiva, é, se não querendo olhar para o passado, mas foi decisiva para que eu entendesse Deus, eu entendi o amor do meu pai por mim. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu uma surra que eu fiquei traumatizado, sabe? Eu criei um ódio dentro de mim, uma resistência à liderança, à autoridade muito grande. Até que, depois de já estava adulto, já eu entendi que meu pai me amava. E apesar do exagero, da correção, eu entendi que eu tive uma experiência muito séria com Deus no meio do mato lá. E Deus mostrou o amor dele por mim. E falou: e eu vejo você, eu te amo e te aceito. Aquilo foi libertador para mim. E de lá para cá, a minha relação com Deus sempre foi baseada no amor dele por mim e no meu amor por ele. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo, não tenho medo de inferno, não tenho medo de morrer. Eu sirvo a Deus porque eu amo Deus. E toda vez que eu perco de vista esse meu elo de ligação com Deus, que é o amor dele por mim, meu amor por ele, a minha vida fica sem graça, fica xoxa. E eu volto lá para os braços do Pai. E, sabe, eu acho que o mundo tem essa tendência de nos afastar do amor do Pai. Eu achei lindo quando o Tissim falou que tá entendendo que Deus é Pai, que Deus tem revelado esse lado Pai. E Deus não quer, eu acho que assim, acima de tudo, a relação que Deus quer aqui conosco. É, no Antigo Testamento era a lei, né? Mas agora é o Pai que fala com o Filho. É o Pai que. E aí eu vejo o filho pródigo, eu vejo Deus sempre querendo ser pai, a gente querendo ser trabalhador da vinha. Deus querendo relacionamento e a gente querendo rituais. O homem querendo servir a Deus através de esforço próprio e Deus falando, filho, descansa. Eu sou seu pai. E nada vai mudar essa relação. Mas uma coisa me chamou a atenção, que quem é do mundo, quem não é filho, não entende de ser filho de Deus. Eles olham pra gente e falam assim, como que esse cara pode ser filho de Deus? Porque o mundo só vê as nossas mancadas. As pessoas só vê os erros, mas não vê que a gente se aninha no colo do pai, troca ideia com ele, e ele vai limpando nossas fraldas quando a gente é novo na fé. Depois ele, assim, a gente está crescendo, a Bíblia diz que a gente tem que crescer no conhecimento de Deus, né? E se eu, bem, enfim, é isso. O mundo não conhece, o mundo olha assim, fala que Deus pode ser pai disso. Mas a gente sabe que quando eu chego lá e abraço o pai, ele é tão gostoso, né? A gente chega lá e abraça o pai, escuta o batido do coração dele, fica ali. É fundamental. O mundo, quando fala de mundo aqui, é porque o mundo ele é meritocrático, né? Ele, as relações do mundo são baseadas em trocas.
exatamente como o trabalhador da vinha. E é por isso que ele não se reconhece como filho, como herdeiro. E essa é a grande, acho que essa é a grande, grande sacada que o mundo jamais vai entender, né? Se você tem o pensamento do mundo, você vai querer sempre estar numa relação de troca, tanto com as pessoas ao seu redor, né, como com o próprio Deus. E aí, isso não é amor, né? Isso aí é você usar as pessoas para atender suas próprias necessidades, é você, né, você viver num mundo que a gente chama de mundo utilitário, né? Você usa as pessoas, você usa é, aqueles que estão ao seu redor para atender às suas necessidades, inclusive Deus, né? E esse é eu creio que esse é o grande diferencial, né? Aquilo que o Robert fala aqui, né? Do uau, nossa vida cristã, quando ela é utilitária, né? Ela tende a, a ela tende a ficar previsível, né? Ela tende a ficar aquela rotina. Então eu uso as pessoas me usam, eu, né, consigo alguma coisinha, sei lá, um carro novo, uau, né? Só que daqui a uma semana o carro já ficou velho, você já quer uma próxima, um próximo objetivo, né? Então eu tenho refletido muito nesses dias sobre a diferença entre futuro e eternidade, né? Que são dois conceitos aí. O Filho de Deus, ele não está pensando no futuro. Quem pensa no futuro é o mundo. O mundo está sempre pensando no futuro. O futuro são coisas que a gente ainda não tem, que a gente ainda não alcançou e que a gente está correndo atrás, né? Os filhos de Deus, eles vivem a eternidade, né? Que é bem diferente do futuro. E eu acho que esse wow effect, né, que a gente fala aqui, que o Robert fala aqui, ele tem a ver com eternidade, né? Será que nós já vivemos a eternidade hoje aqui na Terra, né? E quando a gente vive a eternidade de Deus, a gente pode viver esse wow, né, na nossa vida cristã, porque a gente depende totalmente de Deus, e Deus nos surpreende, Deus nos ama, Deus, ele conduz a nossa vida de uma forma não egoísta, né? E isso sim é que traz o wall, né? O efeito wall aí na vida cristã. É tremendo esse refletir, né? E principalmente para mim ficou muito forte esse trecho de João, né? Que em outra tradução diz, né? Que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E realmente eu acho que essa dimensão, né? Esse UOL, como o Tsen falou, ainda não caiu a ficha totalmente, sabe? Quando a gente usava o orelhão, botava a ficha lá e a ficha enroscava, né? Eu me sinto muitas vezes assim, com a ficha enroscada. Porque ser filho de Deus é algo que muda completamente a nossa atitude, muda completamente nosso modo de pensar, como o Tsen estava trazendo nas entrelinhas ali. E esse mudar não vem de nós, né? O filho mesmo que ama o pai, ele não precisa fazer nada, né, para provar para o pai que ama ele. O pai sabe que ama, né? E o inverso é verdadeiro também, né? O filho não precisa fazer nada com receio de que o pai não o ame, o pai não olhe para ele ou não o aceite, porque ele sabe, né? Como no testemunho ali
do Valdir, né? Ele sabe que o Pai o ama. E essa relação, né, de eu nele e ele em mim, ou eu amo a ele porque ele me amou primeiro, e ele me ama, e ele me fez filho, não um candidato a filho, né, mas ele me fez filho. É disso que eu estou falando, sabe? É uma vida natural de filho de Deus que traz, né, consigo, né, tudo aquilo que Jesus fez, nós somos capazes de fazer, o próprio Senhor, né, na dimensão humana aqui, o próprio Senhor disse, né, que nós somos capazes de fazer aquilo que ele fez. Se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, né, fazer esse monte mover daqui para lá, ele não estava querendo dizer que realmente o monte se moveria daqui para lá. Ele estava querendo dizer que não há limites para aquele que crê, para aquele que tem fé e se faz realmente filho, né, do Senhor. É tremendo isso e eu oro, né, ao Senhor juntamente com os irmãos aqui, para que essa sensibilidade de ser filho mesmo, né, nos tome por completo e a naturalidade do filho, né, no nosso dia a dia, em tudo que fizermos, né, venha a efeito. Não venhamos ofuscar quem nós somos, né? Não venhamos esconder a nossa identidade ou ofuscar a nossa identidade, ou não querer ter a identidade que o Senhor nos deu, né? Então, é isso que fala o meu coração e confesso aos irmãos aqui. É isso, Neizite. Você falou a palavra identidade. O diabo quer mudar a nossa identidade, quer que a gente não saiba a nossa identidade. Quando Jesus foi para o deserto ser testado, ser tentado, o diabo trabalhou na identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus. E ele usou a própria palavra de Deus contra Jesus. Jesus rebateu com isso. Está escrito. Está escrito. Então, se você é filho de Deus, também está escrito. Faz isso. Então, sabe, essa é a parada. Você sabe de fato que você é filho. E o diabo usa as circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor para mexer a nossa identidade. Se você é filho de Deus, por que está rolando isso? Se você é filho de Deus, que é a mesma pergunta que ele fez para Jesus. E às vezes ele usa a própria palavra, o diabo conhece a palavra. Se você é filho de Deus, por que não rola isso na tua vida? Por que não rola aqui na tua vida? Mas o filho sabe que ele é filho. E esse uau, que você falou, esse uau, que o Albert fala, sem esse uau, não dá para viver. Eu gosto daquela música da Fernanda Abrão que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória do Pai, a glória de Deus. É isso. Marcelo, você está conseguindo falar, Marcelo? Acho que não, né? Ai, ai. Vamos lá, então. Tem o Adenil, tem. Cadê? Tem o. Tá. Oi, Eu vejo para mim aqui. Marcelo, você está conseguindo falar? Não. eu tô mais ou menos. Tô Mais mais ou ou menos. menos. Se Talvez quiser. eu precise desligar, mas. Enfim, eu tô ouvindo aqui, né? Tô recebendo. Na verdade, eu não tenho. Eu não sabia, né, do tema do livro. Eu ouvi que vocês estavam estudando um livro, Uhum. mas eu não tenho acesso ao livro aqui. Eu também não consegui. Eu vi que vocês colocaram no grupo, né, as gravações e tudo mais. Mas a gente está numa correria que eu acabei não conseguindo acompanhar. Inclusive eu ia até pedir, né? Normalmente no sábado o pessoal faz um pouco diferente. Começaram a falar do livro, eu ia perguntar qual que era o Ótimo. tema do livro, né? Qual que era. Qual E que é eu o tô, livro, tô... né? Qual que é o livro, o tema do livro? Eu Tá só sei que bom. foi o irmão daqui do grupo que escreveu, né? Acho que o Isso. Robert. Exato. Isso E aí. eu não sei se esse tema da paternidade, né? Da Uhum. identidade, se é o tema principal ou não, mas eu tô só recebendo aqui. Amém. Tá ótimo. Depois eu te passo mais informações e te encaminhamos aí. Tá bom? Amém, amém, obrigado. Mais alguém Amém. quer Glória falar? a Deus. Nizam, Denil, tem o. Só uma palavra aqui.
Eu creio que a gente vê aqui no final que diz, será que percebemos a grandeza deste amor no dia a dia da nossa vida? Sim, o que eu posso tirar hoje para mim de lição é que é o maior presente, né? Eu creio assim que o maior presente é crer na transformação de, de criatura, né? E ser filho de Deus. Isso para mim traz uma segurança, o amor, um amor incondicional, né? E eu creio que é uma garantia de que não somos órfãos, né? Mas somos espirituais. Então, e outra coisa também que hoje nós temos que afirmar a nossa identidade como filho, né? Amados, e a nossa fé em Cristo. E essa eu creio que é a base, né, de viver essa confiança de um herdeiro, né? E, então eu creio que esse é o nosso caráter, ter o caráter do Pai, né? E ter essa identidade de filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande de ser um filho amado de Deus. Amém. Você falou algo tremendo aí, né? Crer. Essa é realmente a base, né, de tudo. Ainda tem alguns que não falaram. Hoje tá meio véspera aí, né? De feriado. Acho que todo mundo tá. Quem tiver compromisso, fica à vontade, mas acho que hoje poderíamos ouvir a todos que estão presentes aí o que é, né? Esse desafio que Robert coloca aqui pra gente. Quem não falou ainda, acho que tem o Lindon, quem mais? Tem o Nizam, né? Ele só deu a introdução ali. Vamos lá, gente. Ó, tem o Lindo, Marcelo acabou de falar, sem falou, Valdir, Adenil, eu falei. Anizar, então vamos lá. O Lindon, Amém, amém, amém. É sempre muito bom quando o Espírito Santo nos mostra a profundeza da sua palavra. E João aqui nos alerta que somos filhos. E se somos filhos, temos que lembrar sempre que nosso Pai é Deus. E não é o contrário. Nosso Deus é Pai. Nosso Pai é Deus. Veja como é grande o amor do Pai por nós. João quer que enxerguemos de modo profundo, vemos o fato e entendemos que nosso Deus é Pai. O nosso Pai é Deus. amém. Que legal, cara. Tremendo, tremendo. Amém, amém. Deus abençoe a todos. O Lindon, você quer falar e fazer o... Amém. Tá? Quero desejar um Feliz Natal para todos, Amém. que hoje está se Amém. Glória a Deus. comemorando o nascimento de Jesus. Vamos comemorar o nosso nascimento com Jesus em Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Vai lá, Lindon. Até Faz amanhã. volte para a gente e já faz o seu comentário.
Bem, onde eu estou aqui está tendo falhas na Ah, internet, aí eu tenho perdido alguns pontozinhos aí. uhum. Você pediu para mim orar agora, né? Pode, se você quiser compartilhar também aquilo que o Senhor te trouxe ao coração, fica à vontade e faz o out depois na sequência. Uhum. É, não, só concordar, né, com o que alguns irmãos falaram. O que eu entendi em alguns momentos é que Robert fala, né, que nós às vezes caímos na rotina e não nos surpreendemos, né, com aquilo que Deus nos fez. E às vezes nós precisamos ser, em alguns momentos na vida, permissão de Deus, chacoalhados para nos voltarmos para Ele, né? Conta-se a história que um cadeirante estava saindo de casa e, e caiu. E quando caiu, ficou lá, ele estava sozinho, sem ninguém para o ajudar. De repente, o vizinho ia saindo de carro e ele gritava e o vizinho não ouvia, porque estava com os vidros do carro fechados. E ele tinha uma pedra perto dele, no jardim dele, tinha uma pedra, ele pegou aquela pedra e jogou no carro, né, bateu no carro lá, e foi quando o vizinho é, percebeu que aquele vizinho dele, cadeirante, estava precisando de ajuda. E algumas vezes na vida, para nos atentarmos por tão grande salvação, por tão grande feito de Deus na nossa vida, nós passamos por situações, circunstâncias difíceis, né? Seja circunstâncias externas ou internas que nos acontecem para nos lembrarmos quem nós somos e quem nós temos. Não temos um Deus distante, como falou Sem, né? Mas temos um Pai que se compadece de nós, que nos perdoa e que nos torna herdeiro dele. Então, isso é um privilégio muito grande. Então, esse capítulo, ele traz essa reflexão de que precisamos sempre estar conscientes da nossa identidade como filhos de Deus, que precisamos estar com Ele, né? E a salvação consiste nisso, em nos relacionarmos com o Pai, em estarmos com o Pai. Ele não quer apenas nos resgatar, mas quer conviver conosco, né? Desde o Êxodo, lá no Antigo Testamento, até a cruz, é o resgate de Deus para que possamos conviver como filhos, como família. Então é um privilégio termos Deus como nosso Pai e também estarmos reunidos, né, como irmãos em Cristo Jesus. Então me permitam orar. Pai Celestial, quão grande amor o Senhor tem nos concedido, Pai. Quão grande privilégio, Pai, de sermos teus filhos, ó Senhor. De sermos chamados teus filhos, ó Pai. Como a Bíblia diz que de fato somos. E o teu Espírito testifica, Senhor, que nós somos filhos de Deus. Ó Pai, às vezes falhos, errantes, ó Deus, às vezes desobedientes, às vezes até distantes, mas o Senhor, ó Deus, nos comprou, nos adquiriu e nos fez nascidos de Deus, para sermos filhos do Senhor, Pai. Eu te agradeço nessa manhã por isso. Te agradeço pelo teu amor, Pai, não por meu merecimento, ou nosso merecimento, não pelas nossas obras, não pelos nossos feitos. Nada seria equivalente, Pai, a chegarmos a essa condição. Mas somente o teu amor, Senhor, provado na cruz, o teu amor, Pai, provado diariamente, é que, ó Deus, nos constrange a de fato, Pai,
Acho que caiu mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz Amém. Natal para os irmãos. Um abraço para todos. Amém. Até amanhã para quem conseguir Sem acordar. Kang, foi um prazer falar contigo. Oh. Lindo, Amém. lindo. Glória Você a fica aí pra gente trocar uma ideia. Tá, Valdir. Vou te aguardar. Tá.